Então, poderíamos citar aqui as mensagens de Buda, de Osíris, de Apuleu, Confúcio, Zaratustra, Hermes, Sócrates e tantos outros. E também podemos até mesmo citar Jesus, né, que é o mais conhecido. E Jesus disse: Vou para a casa do meu pai preparar-vos uma morada. A casa do meu pai tem muitas moradas. E naquele dia sabereis vós que eu estou no Pai, e o Pai está em mim, e eu em vós, porque vós sois deuses. Nunca se esqueça dessa frase, porque ela é uma chave muito importante. Eu poderia ficar, aliás, eu não poderia. Eu escrevi um livro de mais de 300 páginas baseado nessa frase, tá? Que é chamado de Somos Deuses. Então, lá também em Mateus capítulo 6, versículo 6, também está escrito: Quando quiseres orar, entrai no vosso quarto, que significa no seu interior, não é no quarto físico, e no silêncio, e no segredo, o meu Pai que vê no segredo vos ouvirá. Então, outra frase também de Mateus que diz o seguinte: Procurai primeiro o reino dos céus e tudo vos será dado por acréscimo. Eis que vos digo que o reino dos céus está dentro de vós. Ele não falou que está em igrejas, que está em Bíblia, que está em algum céu aí hipotético. Não, ele falou dentro de vós. Dá para entender isso? Então, vamos ver como é que funciona esse processo. Existem várias teorias sobre a mente e suas subdivisões. Então, para efeito didático de simplificação, vou colocar assim como uma divisão. Quando temos um problema com o qual conseguimos conviver conscientemente, existe um mecanismo automático de defesa da mente que abre um filtro, joga para dentro e fecha novamente. Se o problema é leve, ele fica arquivado no subconsciente, porque deixa eu frisar um pouquinho uma coisa para vocês aqui. Normalmente a gente vê o pessoal que estuda sobre essa questão da mente e fazem muita confusão. Existem livros aí que falam sobre o poder do subconsciente. Oh, me perdoe, mas o subconsciente não tem poder nenhum. Ele é um arquivo, sabe, é igual o temp, sabe o temp que tem no computador? Que significa arquivos temporários. Então, tudo que é arquivo temporário, ele fica no subconsciente. É para isso que o subconsciente serve, porque o verdadeiro HD de memória, onde fica essa memória, onde todos os arquivos ficam guardados, não é no subconsciente, é no inconsciente. E para retirar qualquer problema da nossa mente, temos que obrigatoriamente abrir esse filtro que existe entre o subconsciente e o inconsciente. E a abertura desse filtro pode ser realizada de várias formas diferentes. No entanto, todos esses mecanismos têm somente a finalidade primeira de abaixar as frequências cerebrais, ou seja, é necessário abaixar a frequência. Isso significa que a pessoa tem que acalmar-se, acalmar a sua mente pensante, a sua mente agitadíssima, porque quando as pessoas têm problemas, têm medo, ela gera ansiedade. A ansiedade é um mecanismo que que é muito destrutivo. E a ansiedade, ela cria o estresse, né? O estresse é pior ainda, mais destrutivo. Então, uma pessoa que tem o hábito de não controlar essa ansiedade, não controlar o estresse de alguma forma, ela vai começar a ter problemas
psicossomáticos, emocionais, e isto vai afetar toda a parte orgânica dela, principalmente de pressão arterial e muitas outras. Então, o filtro, ele, como eu falei, ele se localiza entre a mente subconsciente e a mente inconsciente, que é a mais baixa, né, que fica lá no nível de baixo. Ouvimos sempre pessoas se queixando de falta de êxito em cursos, e falta de êxitos na tentativa de programarem as suas vidas e coisas desse tipo. As pessoas e para essas pessoas a resposta é simples. Não lhes foi dito o grande segredo, o pulo do gato, que consiste em conseguirem a abrir a abertura total desse filtro. Então, se você abrir o filtro apenas um pouco, seu acesso será subconsciente, que não é reprogramável. Então, entenda isso. A mente subconsciente não pode ser reprogramada. Ela funciona de forma analógica, semelhante a um computador, mas não pode ser programada. Os arquivos temporais de um computador não podem ser reprogramados, modificados, nada. Eles são aquilo que eles são, né? Eles duram um pouco tempo, depois são ou automaticamente desaparecem, ou então podem ser deletados. Então, temos vistos que vários autores aí, até bem intencionados, referirem, como eu falei antes, ao poder do subconsciente. E o que, na verdade, eles deveriam estar se referindo é o poder do inconsciente, porque o inconsciente é que tem poder, muito poder. O subconsciente, ele é apenas um arquivo intermediário, de acesso quase imediato. Ele funciona como uma linguagem binária de computador e ele pode simplesmente você ter ele ao seu alcance ou ele pode desaparecer. Ele não fica ali para sempre. Então, ao abrir seu filtro totalmente, utilizando determinadas técnicas, você terá acesso direto ao inconsciente. O inconsciente, ele não é analítico, ele não analisa nada, ele não raciocina sobre as coisas, ele é apenas uma memória, tá? Ele aceita como verdade qualquer programação que você colocar lá. Ele não fica ele não tem poder de ficar analisando: "Ah, isso aqui não é bom, isso é bom, isso não é bom", porque quem faz isso é o filtro que fica entre um e outro. Então, ele também não tem memória temporal, então, para ele tanto faz o passado, presente ou futuro, é tudo a mesma coisa, não tem memória temporal. Lembre-se disso. Portanto, tudo que você quiser transformar em realidade na sua vida, deve ser programado ao nível inconsciente, como algo que está ocorrendo aqui e agora, tá? Se você deseja, por exemplo, comprar um carro, programe que você, aqui e agora, no momento presente, você já possui um belo e confortável carro, veículo, no qual lhe dá proporcionar todo o conforto, segurança e tudo que você precisa. Então, mas a chave disso é você não pode pensar: "Eu desejo um carro, eu quero um carro, tenho vontade de ter um carro". Isto não é poder, não vai te levar a conseguir um poder. Tudo que você colocar na sua mente, colocando dentro de um sentido de futuro, esquece, porque não vai funcionar. O futuro não existe, não se esqueça disso, o futuro não existe. Porque quando você chega no futuro, ele vira presente. Então pensa agora, vamos imaginar que o seu presente está em 1 minuto do seu tempo. Quando você Se você levar em consideração que o minuto seguinte é o futuro, né, o início de um outro futuro,
Quando você entrar nesse outro futuro, ele já não é mais futuro, ele é presente, ele nunca vai acontecer. Sempre é o presente que existe, tá? E o passado é aquilo que já foi presente e deixou de ser, porque entrou o presente no lugar. Pensa nisso que você vai ver. Nos ajude a alcançar mais e mais pessoas inscrevendo-se no canal. Deixe seu like e um comentário. Gratidão.